tarefa de vocês dessa semana. Tá? Então, as primeiras questões eram sobre vetores, né? Então, deixa eu ver aqui, a primeira questão, acabei esquecendo de incluir aqui, era sobre movimento relativo. Tá? Então, deixa eu voltar essa primeira questão. Então, vou fazer ela aqui. Então, a primeira questão da tarefa, então, problema 1, era sobre movimento relativo, né? Então, dizia o seguinte, né? Tinha um ônibus que andava em linha reta, 40 quilômetros por hora, em relação ao solo, na direção leste. Uma pessoa anda dentro do ônibus a 2 quilômetros por hora, isso em relação ao ônibus, no sentido oposto ao do deslocamento do ônibus. Então, vamos pensar o que está acontecendo aqui. A gente tem um ônibus, e o ônibus viaja a 40 quilômetros por hora, isso em relação ao solo. E aí a gente tem uma pessoa, e essa pessoa anda dentro do ônibus, só que ela anda a 2 quilômetros por hora, mas isso é em relação ao ônibus, ou seja, em relação ao chão do ônibus, tá? Em relação ao próprio ônibus. E no sentido oposto, né? E aí eram feitas várias perguntas, eu só vou fazer um início aqui, tá? Então, a primeira pergunta, né, o item 1 era qual a velocidade da pessoa em relação ao solo, tá? E aí é uma coisa que às vezes vocês se confundem, tá? Então vamos lá, item 1 é qual a velocidade da pessoa em relação ao solo, tá? Então agora eu quero saber a velocidade da pessoa em relação ao chão. Então uma coisa que vocês podem imaginar é o seguinte: imaginem que tem alguém olhando essa situação aqui de fora, tá? Tem uma pessoa parada no chão, tá? No solo, do lado de fora do ônibus, e ela está olhando essa pessoa aqui dentro do ônibus. Vamos imaginar o seguinte: se essa pessoa ela tivesse correndo também exatamente a 40 quilômetros por hora para trás aqui, ela também tivesse a 40 quilômetros por hora em relação ao ônibus, o que vocês imaginam que ia acontecer com essa pessoa para quem está olhando aqui de fora? Ela ia mudar de posição ou ela ia parecer parada sempre no mesmo lugar? Uma coisa diferente, mas que a ideia é a mesma, só vai parecer um pouco mais simples, tá? Então vamos dizer o seguinte, que a gente tem algum ônibus ou trem aqui, está se movendo a 1 metro por segundo para frente, isso em relação ao solo, ao chão. E aí a gente tem, dentro desse ônibus ou trem, uma pessoa, e essa pessoa se move em relação ao chão do ônibus ou trem, também exatamente 1 metro por segundo para trás. Então vamos pensar o que acontece com essa pessoa, para alguém que esteja olhando de fora aqui. Então a gente tem uma outra pessoa que está olhando de fora, essa pessoa está parada aqui em relação ao solo. Essa pessoa ela vai e olha o ônibus e diz: esse ônibus está andando a 1 metro por segundo para a direita. O que significa para essa pessoa? Que a cada segundo esse ônibus se desloca 1 metro para frente aqui, para a direita. Agora, se vocês olharem o que está acontecendo com essa pessoa que está dentro do ônibus, é que, como ela corre ou anda para trás a 1 metro por segundo também, isso significa que, em relação ao chão do ônibus, a cada segundo ela também tem que andar 1 metro para trás. E aí, se vocês pensarem na soma dessas duas coisas, né, para quem está olhando de fora aqui, o que vai acontecer é que essa pessoa, por causa do movimento do ônibus, andou 1 metro para frente, mas por causa do movimento dela, ela também andou 1 metro para trás. Exatamente isso. Para quem está olhando de fora, a pessoa vai parecer
parado, né? Porque se ela andou 1 metro para frente e 1 metro para trás, isso significa que ela andou 0, tá? Então, o que vocês podem ver é que, bom, se a pessoa estiver andando também a 40 quilômetros por hora para trás, aqui em relação ao ônibus, na verdade, a velocidade dela seria nula, tá? Como esse não é o caso, né? Ela está andando a 2 quilômetros por hora, então, para quem está olhando aqui de fora, o que ela observa é essa pessoa aqui, velocidade da pessoa em relação ao solo, vamos dizer assim, na verdade vai ser 38 quilômetros por hora, tá? Então, vocês podem ver que se a pessoa está andando para trás aqui em relação ao ônibus, a velocidade dela diminui em relação ao solo. Se ela estivesse andando para frente, ela ia aumentar, né? Então, se ela estivesse andando para frente a 2 quilômetros por hora, então, digamos, se ela estivesse fazendo isso aqui, né, a 2 quilômetros por hora, então a velocidade dela aí seria 42 quilômetros por hora. Outra pergunta dessa mesma questão era se tivesse um carro, né, vindo, né? Então a gente tem agora, por exemplo, o ônibus aqui e também tem um carro aqui. Aí eles estão andando em sentidos opostos. E aí a pergunta é quais são as velocidades relativas, né? Deixa eu ver aqui, qual é a velocidade relativa entre o carro e o ônibus e qual será a velocidade relativa da pessoa em relação ao carro, tá? Então, a velocidade entre o carro e o ônibus é a soma das velocidades nesse caso aqui, tá? Porque esse aqui está 40 e esse aqui está 60 quilômetros por hora. Mas vocês podem ver que eles se aproximam mais rapidamente do que se esse aqui tivesse a 40 e esse tivesse parado, né? Então, nesse caso aqui, a gente soma as duas velocidades. Então, a velocidade de aproximação do ônibus e do carro é a soma dos dois, que é 100 quilômetros por hora. E para a pessoa, bom, a gente vai utilizar essa velocidade aqui, tá? Para aproximação em relação ao carro, são 38 quilômetros por hora, mais 60, portanto, 98, tá? Então, isso aqui, para vocês não se confundirem, vocês sempre têm que tentar imaginar a situação e pensar. Isso, essas velocidades, essa composição de velocidade, faz com que eles se aproximem mais rapidamente ou mais devagar, né? Então, um caso que seria mais devagar, por exemplo, seria se tanto o ônibus quanto o carro estivessem com a mesma orientação da velocidade, né? Então, se, por exemplo, se o ônibus está a 60, nesse caso aqui o carro está a 20, a velocidade de aproximação entre eles deve ser 40, né? Se os dois estivessem a 60, a velocidade de aproximação seria nula, porque os dois estão andando a mesma velocidade. Isso significa que a distância aqui entre os dois nunca muda, tá? Então, sempre tentem pensar assim, dessa maneira que essa coisa está configurada. Isso aumenta a velocidade de aproximação, eles se aproximam mais rápido ou mais devagar. 2 e 3 eram sobre vetores, né? Então, questão 2, por que é necessário usar vetores em física? É porque a gente tem quantidades, né, físicas que precisam de orientação, tá? Por quê? Bom, porque, por exemplo, o deslocamento ou velocidade, né, é diferente se eu saio, digamos, vamos colocar aqui, isso aqui é Ipatinga, tá? Então, Ipatinga, e aqui a gente tem Governador Valadares. Então, é uma coisa se eu vou de Ipatinga para Valadares a, digamos, 60 quilômetros por hora, e é outra coisa se eu vou de Valadares para Ipatinga a 60 quilômetros por hora. Vocês podem ver que o módulo da velocidade é o mesmo, mas o movimento que eu faço é diferente, porque em um dos casos eu saio de Ipatinga e vou chegar em GV, então isso é uma coisa, e outra coisa é eu sair de GV e chegar em Ipatinga. Então vejam que eu posso estar me deslocando com o mesmo módulo da velocidade, mas orientações opostas. Então sempre que a gente precisa de orientação espacial, a gente usa vetores, tá? E exemplos de quantidades
que são representadas por vetores, são deslocamento, velocidade, aceleração, força, que é uma coisa que a gente vai ver logo em seguida. Então, todas essas coisas são quantidades vetoriais. E o motivo de se usar vetores é porque é necessário. Tá? A gente não usa coisas só porque a gente inventa da nossa cabeça e para dificultar as coisas. Não, a gente usa porque é preciso, tá? E no caso, essas quantidades elas precisam que a gente dê tanto o módulo delas quanto a orientação espacial, e para isso a gente usa vetores. Tá? Questão 4 da tarefa, então era, imagine que uma formiga, tá? Então a gente está olhando uma formiga sobre uma mesa, por exemplo, tá? Então a gente coloca um plano XY, tá? Então a gente está olhando de cima, é como se vocês estivessem olhando uma mesa. Vocês foram lá na mesa e colocaram uma linha que representa o X para a direita, por exemplo, e uma linha que representa Y para frente. E vocês estão olhando de cima essa formiga se deslocar sobre a mesa. E ela executa um movimento retilíneo uniforme em x e em y, ou seja, ela está andando numa linha reta, que a gente pode considerar uma reta em x e um pedaço da reta em y. Sendo que a posição inicial é o ponto 2,5, tá? Então, primeira coisa, o que é o ponto 2,5? É x igual a 2 e y igual a 5. Então, inicialmente, a formiga estava aqui. Ela anda 4 centímetros por segundo na direção x, ou seja, a velocidade x dela é 4 centímetros por segundo, e menos 3 na direção y. Então, essa é a velocidade em y, é menos 3 centímetros por segundo. Tá? Então, o que a gente pode ver que essa formiga está fazendo? Ela está andando um pouco para frente aqui em x e um pouco para baixo aqui em y o tempo todo, né? Então, ela vai andar numa linha reta que vai estar assim, de alguma maneira assim. Então, primeira coisa, escreva as expressões para x e y dependente do tempo. Como eu falei que x e y são movimentos retilíneos uniformes, tá? Então, lembrem, vale aquela mesma coisa, né? A gente viu movimento retilíneo uniforme, a expressão que a gente usa é posição inicial mais velocidade vezes tempo. A diferença é que agora a gente precisa fazer isso tanto para x quanto para y. Então, a gente tem uma coisa do tipo x igual a x0 mais vx vezes t, e y igual a y0 mais vy vezes t. O que são essas coisas? Bom, então, exatamente, tá? Então, o que é essa coisa? Bom, primeiro, posição inicial. Em x, tá dito aqui, né, que era o ponto 2. Então, isso aqui é 2. Lembra que a gente está usando aqui centímetros, tá? De novo, vocês não precisam converter para metro por segundo, tá? Vocês podem usar, como a gente está com tudo em centímetro e tudo em segundo, a gente não precisa converter. Então, a gente tem aqui 2 centímetros, tá? Mais a velocidade em x, que é 4 vezes o tempo. Então, essa é a expressão para posição em x. E aí, sempre que a gente colocar um tempo aqui, por exemplo, o tempo 5 segundos, a gente vai botar t igual a 5 aqui, vai ter a resposta x em centímetros. Tantos centímetros. E para y, como é que fica? Ela começou em y igual a 5, né? Então, só que aí a velocidade é negativa, né? Então, 5 menos 3t, tá? E aí, supondo que a formiga tenha de linha reta do ponto inicial ao ponto final, então o ponto final a gente consegue calculando usando t igual a 5, né? A gente põe t igual a 5 segundos, tá? Deixa eu apagar isso aqui. T igual a 5 segundos, põe aqui, vai dar um valor para x, um valor para y, esse vai ser o ponto final. Qual terá sido o deslocamento dela em x, ou seja, o ΔX? E aí, como que a gente faz? A gente vê quanto que foi essa variação só em x, né? Então, pega o x final menos o inicial, isso vai ser o ΔX. Em y, como que a gente faz? A gente pega o y final menos o inicial, isso aqui vai ser o ΔY. E a distância percorrida, como que vai ser a distância percorrida? A distância percorrida vai ser essa linha
reta aqui. Como que a gente chega nesse valor? Se vocês organizarem isso aqui, então depois façam isso, vocês vão ver que isso aqui, na verdade, corresponde a catetos, né? O ΔX e o ΔY são os catetos, e essa reta aqui no meio é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Portanto, o deslocamento, a distância dela percorrida vai ser a soma dos quadrados, a raiz da soma dos quadrados, tá? Então, notem, para esse caso aqui, essa é a distância percorrida. Questão 5 era, então, digamos, a gente tinha alguns vetores aqui, que no caso representavam velocidade, tá? Com valores em metros por segundo. Então, aqui era 3 metros por segundo para cima em y, 2 metros por segundo para a direita em x, e assim ia nos outros, né? E aí, pedia para desenhar o vetor velocidade resultante e calcular o módulo. Então, lembrem, como que a gente desenha o vetor resultante? Uma maneira é indo do início de um vetor para o final do outro, ou aquela regra do paralelogramo, que é a mesma coisa, né? Então, sempre que a gente quiser, a gente pode fazer isso aqui, tá? Então, esse vetor VY aqui é a mesma coisa que se eu desenhasse ele aqui, sobre essa linha pontilhada. Então, a soma desses dois vetores, graficamente, seria do início, por exemplo, aqui desse vetor horizontal, até o final, que estaria aqui, né, desse vetor vertical. Então, isso é uma coisa assim, tá? Então, esse aqui é o V do caso 1. Qual é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é de novo, né, Pitágoras aqui, soma, a raiz da soma dos quadrados das componentes. Para esse caso 2, como que fica? Bom, aqui a gente nem precisa mudar nada, né? A gente pode simplesmente partir direto do início desse vetor para o final do outro, né? Então, assim. E como que vai ficar? Vamos chamar isso aqui de V1, isso aqui vai ser o V2. Então, como que vai ficar o V2? O módulo, de novo, raiz da soma dos quadrados, né? E o que vocês podem ver é que, apesar desses vetores aqui, V1 e V2, serem diferentes, o módulo vai dar igual. Por quê? Porque a gente tem 3 e 2 e menos 3 e 2, mas esse menos 3 vai ser elevado ao quadrado quando vier aqui dentro, né? Então, menos 3 ao quadrado é 9, assim como 3 ao quadrado. Portanto, esses dois módulos aqui, vocês podem ver, vão ser iguais, apesar dos vetores serem diferentes. A mesma coisa vale para essa situação 3 aqui, também vai ter o mesmo módulo, e aí o vetor vai estar assim, na verdade, esse V3, enquanto que esse aqui vai ter módulo diferente, tá? E a orientação dele vai estar assim, vou chamar de V4. E vale a mesma coisa, né? Módulo vai ser a raiz da soma dos quadrados. Tá? Sempre que os vetores forem ortogonais, ou seja, sempre que o ângulo entre eles for 90 graus, e vocês podem ver que em todos os casos aqui o ângulo é 90 graus, vale o teorema de Pitágoras. Se o ângulo não for 90 graus, aí vocês devem ter visto aquela regra dos cossenos, né? A gente não vai. Eu vou dar privilégio para que as coisas sejam mais simples, para que vocês possam ter alguma facilidade também entender melhor a coisa e não se preocupar tanto com erros de matemática. Mas lembrem, se não fosse 90 graus, aí vocês teriam que olhar como que ficaria a soma. Questão 6, tá? Um avião sai de uma cidade A, que estava localizada na origem de um sistema de coordenadas, tá? Então, vou fazer bem rapidinho aqui. Não vou fazer tudo, né? Só dar uma ideia. Então, digamos que isso aqui era X e Y. Então, esse avião saiu daqui, então, que era a cidade A, né? Localizada na origem. Andava 300 quilômetros na direção mais X, então vinha até B, que está aqui 300 quilômetros de separação. Posteriormente, voa 400 para o sul, na direção menos Y. Então, ele vinha onde? Vinha aqui para C. Tá? Isso aqui são 400
quilômetros aqui. E aí, localize as cidades A, B e C em um mapa, tá? Basicamente isso aqui. Qual é a distância total percorrida por avião? Tá? E aí, para fazer isso, distância total, lembrem, vocês têm que somar tudo que ele andou, né? Então, era 300 mais 400, portanto, 700. Aí, qual é a distância entre as cidades A e C? E a distância entre as cidades A e C é essa linha reta aqui, né? Como que a gente calcula essa distância? De novo, aqui, né, Pitágoras, né? Isso aqui é um ângulo reto, então, de novo, d raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Então, isso aqui é x, isso aqui é y. Tá? E vocês vão ver que as respostas do item 2 e 3 não são iguais, né? Porque, obviamente, o avião voou mais do que a distância entre as cidades. Tinha uma questão assim também, né, na tarefa, eu vou deixar para vocês fazerem a da tarefa, eu vou dar aqui indicativos de como a gente faz isso, tá? Então, se eu já comecei a falar no nosso último encontro, né? Então, uma pedra lançada horizontalmente de uma altura de 1 metro com velocidade 2 metros por segundo. Então, o que que significa? Imagine que a gente tem aqui uma mesa que está a 1 metro de altura do solo, e a gente tem uma pedra ou algum objeto qualquer, e ele é lançado assim, né? Velocidade horizontal, 2 metros por segundo. E a pergunta é, bom, primeiro, como que é a trajetória dessa coisa? Isso aqui eu já falei para vocês, é uma coisa assim, meio parabólica, né? Uma trajetória parabólica. E a pergunta é qual será a distância horizontal. Então, a gente quer saber se a gente saiu daqui, em que ponto que a gente chega aqui, e o tempo de queda. Então, vamos tentar ver como a gente resolve essa coisa. Primeira coisa, eu vou colocar um sistema de eixos aqui, tá? Então, eu vou dizer que isso aqui é x, isso aqui é y. E eu vou dizer que essa minha pedra, ela está aqui. Então, ela inicialmente ela está na posição x igual a zero, tá? Porque aqui está a origem, e y igual a 1 metro, né? Essa é a única escolha que eu posso fazer? Não, eu posso escolher, poderia, por exemplo, colocar o eixo x aqui em cima, poderia colocar o eixo y orientado para baixo, não tem problema nenhum, a gente faz as escolhas que a gente quiser no início, só que depois a gente tem que sempre respeitar elas, né? Mas isso não interfere no resultado final. Importante que a gente saiba o que está fazendo. A gente sabe que a velocidade dela em x é igual a 2 metros por segundo. Agora a pergunta é, como é esse movimento? Tá? E, na verdade, o que acontece é sempre que a gente tem algum movimento desse tipo, pode ser um lançamento oblíquo, pode ser um lançamento horizontal, sempre que é chamado de movimento balístico, tá? Esse é um tipo de movimento balístico. O que acontece é que nessa direção x aqui, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Enquanto que na direção y, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, que na verdade é uma queda livre. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever equações para x e y. Só que agora, diferentemente do caso da formiga, que era o mesmo tipo de movimento, tanto em x quanto em y, agora a gente tem coisas diferentes. Em x a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme, portanto vai ser do tipo x0 mais vx vezes t. Em y a gente tem um movimento que é acelerado. Qual é a aceleração que existe? Aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional g sempre orientada para baixo. Então, qual é a equação que vem aqui? y0 mais v, vamos chamar assim, 0y vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. E lembrem, na aula anterior, a gente já identificou que essa velocidade inicial aqui em y, ela é nula, tá? Então, isso aqui é zero. Então, essa equação, na verdade, fica y0, que é o quê? 1 metro,
menos g, lembrem, g é 9,8, né? Ou 10, depende do que a gente está usando, metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado sobre 2. Enquanto que x é zero, né? x0 é zero, vx, que é 2 vezes t. Aí a questão é, como que eu vou encontrar a distância horizontal e o tempo de queda? Bom, normalmente o mais fácil é encontrar o tempo de queda. E aí a minha pergunta para vocês é, o que que vai determinar o tempo, tá? Então, esse é um problema comum que quase todo mundo tem, na verdade, tá? As pessoas acham que essa velocidade aqui, ela influencia no tempo de queda. Essa velocidade, ela só está em x, então ela não influencia no tempo de queda. Então, se eu aumento essa velocidade aqui em x, por exemplo, digamos que eu passei de 2 para 4 metros por segundo, o que eu vou ter é uma distância percorrida maior em x, mas no mesmo tempo, porque a única coisa que influencia para o tempo de queda, nesse caso de lançamento horizontal, é essa altura aqui, tá? Se eu aumento a altura, eu aumento o tempo de queda. Se eu diminuo a altura, eu diminuo o tempo de queda. Se ela não muda, o tempo de queda permanece o mesmo. Então, tendo essas equações aqui, então a gente escreveu, né, que x era zero, né, mais 2 vezes o tempo, e y era 1 menos gt ao quadrado sobre 2. E, na verdade, o tempo de queda, ele vai ser dado quando? Quando essa altura aqui for zero, né? Porque eu atingir o solo significa atingir o y igual a zero para a gente. Então, como que a gente resolve isso aqui? A gente põe y igual a zero e fica com a equação zero igual a 1 menos gt ao quadrado sobre 2. Passa 1 para cá, então fica gt ao quadrado sobre 2 igual a 1, tá? O que significa que t ao quadrado é 2 dividido por g, ou t igual a raiz positiva de 2 sobre g. Aí, na verdade, se a gente tivesse chamado isso aqui de h, né? Então, vou até fazer de uma maneira mais genérica. A gente poderia ter dito assim, que y era a altura inicial menos gt ao quadrado sobre 2. A gente ia também fazendo y igual a zero aqui, né? Significa chegou no chão. Ia ter que 2h0 sobre g igual a t. Então, isso seria a maneira mais genérica de resolver essa coisa, mas vejam que a ideia é a mesma, né? E aí, depois que a gente tem esse valor de tempo, a gente vai lá e calcula o tempo. O que a gente pode fazer? A gente volta e substitui esse valor de tempo aqui na equação para x, né? Nessa equação para x, a gente volta e substitui o tempo aqui, e a gente vai ter a posição x em que essa coisa chegou ao solo, tá? Então, vejam, isso já vai ser a nossa distância horizontal, né? Porque a gente começou em x igual a zero, então a gente começou em x0 igual a zero, a gente vai chegar em x igual a alguma coisa, e a separação entre esses dois, né, vai ser simplesmente x menos x0, mas como isso aqui era zero, isso aqui é zero, então isso aqui fica simplesmente x. Então, vejam, sempre que vocês tiverem um problema de lançamento horizontal, tá, vocês têm que lembrar disso. Em x, a gente tem movimento retilíneo uniforme, tá? Não existe aceleração, a velocidade é constante. Em y, existe aceleração gravitacional. E o que determina o tempo de queda é justamente essa altura vertical, tá? A velocidade horizontal aqui, ela só vai mudar o quanto essa coisa vai andar em x. Se eu começo com uma velocidade pequena em x, eu vou cair bem próximo de onde eu saí, em x, né? Se eu começo com uma velocidade maior, eu vou andar mais, e cada vez eu ando mais.
Mas para todos esses casos aqui, o tempo de queda é exatamente o mesmo, porque a altura inicial era a mesma.